Frame, meu número já tava azul, mas e eu nunca passei tão mal na minha vida quanto aquela porra daquelas bruxas deram em cima do bruxeiro, cara. Puta que eu fiquei com nojo valendo. Digo, nossa, cara, que cena terrível, bicho. Que aquela bicha gorda batendo na bunda assim, ó. Eu digo, peraí, homem. Peraí, cara. Fala, galera, aqui quem fala é o Hag e estamos aqui para discutir sobre aquele jogo maravilhoso, o jogo do Geraldo das Rifas, The Witcher. Fala, cambada de animal desprezível. Aqui é o Shihag e The Witcher é tão bom, mas tão bom, que ele sustenta a empresa para ele lançar os projetos super ambiciosos de jogos que não vão dar certo. Ou que nunca vão lançar, né? Pode ser. Tô olhando pra você aí, Cyberpunk. Que é isso, era certo. Vai, 2077 é bem aí, ó. 2077 já. E aí, pessoal, aqui é o Bruno e nunca joguei. Ixi, Maria. O Bruno só tá aqui porque ele achava que era sobre FIFA, cara. Sim, galera, estamos aqui reunidos para continuar nossa série de Open World, dessa vez com The Witcher 3, essa obra-prima da CD Projekt Red. Jogo foda, mundo aberto foda. Mas antes do programa, eu quero que seja conferido na descrição. Nos siga no Twitch e no Instagram. O Twitch é twitch.tv/dropframe_. E o Instagram é @dropframepodcast. Segue os dois lá, conteúdo com frequência, beleza? E vamos pro papo, que eu quero saber como é que o Geralt foi tirado pro pedófilo naquele pântano. Bom, guys, como é de costume, super costume que a gente já fez uma vez, que foi no outro episódio, vamos dar um apanhado do que foram os jogos, um pouco dos jogos anteriores, e dessa vez a gente vai incrementar que a gente vai falar um pouco da empresa também, que no caso é a CD Projekt Red. A CD Projekt Red é uma empresa polonesa, como vocês devem saber, surgiu ali no meio da década de 90 e basicamente o que nós podemos ter é que ela passou de uma empresa que simplesmente copiava jogos do exterior e os distribuía de forma, não diria ilegal, mas de forma alternativa dentro da Polônia, já que não haviam leis anti-pirataria até o momento que ela fazia isso, antes de 1994, e ela passou disso para a produtora que fez The Witcher 3. Ela chegou 20 anos depois, sabe, saiu de uma mera pirateira para uma empresa que fez um jogo talvez um dos mais épicos até então. Para você ver, eu fico pensando como é que uma empresa que começou com a vendagem de 3.000 cópias no seu primeiro projeto, que no caso foi o Baldur's Gate, onde eles fizeram a localização interna para polonês com atores e tal, e toda a tradução de textos. O jogo também era muito bom, mas saiu de uma vendagem inicial de 3.000 para as vendagens milionárias que foram em The Witcher e tal, para brigas judiciais também milionárias com o Andrzej Sapkowski lá, que eu sempre esqueço o nome dele, o autor original do The Witcher, da mitologia. Fico realmente imaginando quantas noites não foram não dormidas e gastas e tempo desprendido e coisas aprendidas para você dar sempre o próximo passo e aprender, fazer melhor, incluir mais gente na equipe e ir crescendo eventualmente. Bugs maravilhosos. Exatamente. É único. Não é uma Bethesda, né? Não, mas é bem competente em fazer bug também.
Antes que achem que eu não gosto do jogo, é um dos meus jogos favoritos, tá? Não, claro. É porque a Bethesda faz profissionalmente, cara. A CD Projekt Red, cara, no meio dos anos 90, quando ela entrou na empreitada de vamos pegar remessos, vamos fazer um projeto maior, quando eu mencionei já agora, pouco antes, sobre o Baldur's Gate, essas 3.000 cópias, eu mencionei assim, de passagem, mas à época elas eram tudo que a empresa conseguia pagar em termos de dinheiro. Eles fizeram um contrato, eu não lembro agora qual era a produtora, acho que era a Interplay, a desenvolvedora do... Nem existe mais, né, dessa altura do campeonato, a desenvolvedora do Baldur's Gate. Saudosa Interplay, viu? Pois é. Fighters, era ruim, mas era bom. Pois é. Eles fizeram um contrato, eles pagaram as 3.000 cópias do próprio bolso, e se não vendesse o Baldur's Gate lá dentro da Polônia, fudeu, acabou-se. Era o fim da empresa, literalmente. Ela vendeu as 3.000 cópias, não só isso, fez uma remessa posterior de outras 18.000, e ao final do primeiro ano de venda de Baldur's Gate dentro da Polônia, foram 50.000 cópias vendidas. Por empresa de fundo de quintal, o cofundador, o Martin Iwinski, ele fala que os corredores de dentro da casa, do apartamento que eles usavam como warehouse, como casa para armazenar as coisas, eram tudo cheio, assim, sabe? E as pessoas ficavam na porta, embaixo lá do apartamento, na rua, brigando para conseguir comprar a cópia do Baldur's Gate localizado, sabe? Eles, cara, quando aquilo aconteceu foi surreal, e para nossa empresa de... Ele não disse com essas palavras assim, de fundo de quintal, mas era uma empresa de fundo de quintal, uma empresa pequena mesmo. Posteriormente, quando eles foram convidados para o primeiro projeto de fato da CD Projekt, foi quando eles foram fazer o Baldur's Gate para PC, de fato, foi o quê? A Interplay os convidou novamente para fazer o port para dentro da Polônia, sendo que dessa vez o outro Baldur's Gate que ia sair, que era o Baldur's Gate Dark Alliance, eles só... Vamos falar pelo nome, certo? Fica chamando por esse nome errado, era Baldur's Gate. O Baldur's Gate. Chama por esse nome aí, que esse é o nome que todo mundo conhece, todo mundo chama. O Baldur's Gate é foda. Baldur's Gate, pronto. Pronto, vamos chamar Diablo genérico. Quando eles foram fazer o Diablo genérico Baldur's Gate, o segundo, o port ia ser para dentro da Polônia, ia ser só para console, só para PlayStation 2, mais especificamente. Porém, o mercado polonês à época, ainda muito sofrido por conta dos anos de comunismo e tal, os barra socialismo, era basicamente PC, cara. Era mais de 90% do mercado era PC. A minoria, os consoles ainda estavam... Aquele PC da época, aquele PC bem toscão, né? Bem Sim, Amiga, aquelas coisas. Isso, essas coisas por aí. Mas isso aí foi antes. Mas assim, eu não acho que foi no meio da década de 90 que dessocializou, não sei como, que mudou o seu regime. Eu tô por fora disso aí, confesso. Mas ele, na entrevista, ele menciona que os consoles ainda estavam entrando na Polônia devagar, mas a maioria ainda era PC. Devagarzinho. Exatamente, como deve ser, né? Porque se entrar de uma vez, dá problema. Se tiver pressa, tá errado. Quando eles se depararam com essa situação, o que aconteceu? O pessoal da CD Projekt chamou o pessoal da Interplay, conversou e disse, por que vocês não fazem uma versão pra PC? Porque lá na Polônia, vocês disseram, cara, a gente não tem grana pra isso, simplesmente. Não tem equipe, não tem recurso, não dá. Aí eles se dispuseram, a gente faz. Conseguiram um contrato, receberam os devs kit do PlayStation 2, levaram pra Polônia, a Interplay faliu. E assim, o jogo eventualmente saiu, mas não foi como eles planejaram inicialmente e tal. And if you find her, the girl will die soon. Bom, então pulando um pouco aqui pra não ficar maçante e tal, a gente tem o objetivo de falar de The Witcher 3 e a gente vai demorar 10 anos pra chegar lá. Vamos falar um pouquinho antes dos dois primeiros games, The Witcher 1 e The Witcher 2. No meio da década de 2000, entre 2003 e 2007, o desenvolvimento aconteceu The Witcher 1. Que basicamente uma coisa que me chamou a atenção na entrevista que eu assisti com o Martin, que a literatura do Andrzej Sapkowski, que eu devo estar falando errado, como sempre, é muito popular dentro da Polônia. Ou seja, o que moveu eles para em direção a esse projeto e fazer o The Witcher, comprar os direitos, que era muito caro, acho que eram $70 mil na época, por uma empresa pequena, eles tiveram que, enfim, colocar o deles na reta para poder conseguir a grana e tal. Ele disse que o que moveu eles foi que era uma empresa polonesa, fazendo um jogo de literatura polonesa, para os poloneses, assim, sabe? Era uma coisa muito nacional. Ele fala, quando eu pensei em fazer o primeiro The Witcher e tal, que foi nosso primeiro projeto ambicioso, ele fala que não pensou em dinheiro. Cara, a gente vai investir esses $70 mil aqui, a gente vai ter tanto de retorno, não fiz projeções. Ele disse, cara, eu fiz porque eu amava a série e eu amava videogames, como amo até hoje, tá? Ele fez porque gostava. Cara, isso aí... Essa série Witcher aí, a série dos livros, né? Ela é considerada quase um patrimônio cultural da Polônia, né? São 8 livros, se eu não me engano, o último saiu em 2013. É uma série aí que perdura até hoje. Vai ter o seriado da Netflix agora, né? Com o Henry Cavill, que é o cara que fez o Superman, ou seja, a franquia tem um gás inesgotável, né? Na Polônia já houve uma série de The Witcher.
Ah, não, bicho. Essa meu amigo, tem que falar, minha amiga. Só é aquele que digna puxa as daquele migalhas. Hércules que tinha antigamente. Rapaz, pau a pau com a série do Highlander que teve também. Ixi, mas tá mexendo com bosta valendo agora. É pegando com as duas mãos e jogando pra cima. The Witch é uma série incrível e realmente na Polônia é patrimônio cultural mesmo. Eles são muito apegados a essa série. O próprio Andrzej Sapkowski, nome mais esquisito que existe no mundo, ele... como tudo na Polônia. 4 pessoas que tem lá, cada um tem um nome mais esquisito que o outro. E, assim, é uma obra que transcendeu, era para ser algo apenas polonês, mas que cresceu numa proporção sim. Não ofendendo ninguém que seja muito fã de Senhor dos Anéis, mas eu acho que está na Polônia para o que é Senhor dos Anéis no resto do mundo. Todo mundo lá é louco por isso e acabou que afetou o resto do mundo depois, graças aos jogos que vieram. E a série, que série horrível. A série, você que tá falando a série de jogos, né? A série Não, a série mesmo, com gente. Rapaz, eu vi um trecho na própria entrevista, ele mostra, meu amigo, que bosta o Witcher, macho, parece um cabo que vinha passando na rua, assim, saindo de um bairro, os cabos, ei, tu aí, oi, vem aqui. Mas nada contra isso, até porque, como nós vamos começar com The Witcher 1, vale lembrar que o Geralt lá, ele tem uma cara de bebum desgraçado. And if you find her, the girl will die soon. Bom, guys, começando com o The Witcher 1. Pra quem não sabe, a engine usada foi a mesma engine do Neverwinter Nights. Eles compraram da BioWare na época. Eles disseram que quando foram comprar a engine, fazer o contrato, na verdade, comprar os direitos pra usar, na verdade, eles achavam que a BioWare nem ia ter interesse, já que a época ela tava em voga. Por quê? Tava saindo o primeiro jogo exclusivo de Xbox, e agora vai me falhar a memória, mas era um jogo que tava com relativo sucesso na época. A mídia gamer tava em cima deles. Eles meio que aproveitando pra surfar a onda, foram, se aproximaram, a BioWare aceitou o contrato com eles e... Mais uma vez, mencionando o Martin Vinsky, ele fala, cara, isso foi muito positivo pra gente porque a gente tem uma engine de uma empresa que basicamente ia fazer o quê? A gente ia carimbar no nosso software, nosso jogo, um selo da BioWare que tava em alta na época. Você viu o jogo que eles estavam lançando pra Xbox, cara, esse jogo é muito massa. Pô, tem esse outro jogo aqui dessa galera que também é usando a engine da BioWare e tal, sabe? A gente meio que surfou essa onda e foi ali ao lado, né? Comendo por fora, que já deu uma visibilidade. Agora também foi um pouco de sorte, aí acho eu, vendo de fora e pelos fatos que eu pude observar. Porque, cara, a BioWare já era enorme na época, bicho. E chega o maluco... Ei, eu quero fazer um jogo aí. Me vende tua engine. O direito aí? Beleza, toma aí. Caralho, bicho. Tenta vocês aí, que são doidinhos de fundo de quintal, chegar numa empresa que não tem uma engine aberta e dizer, ei, cara, deixa eu comprar o direito aí, né? Na moralzinha, pra tu ver a ignorada linda que tu vai levar. Não dá, cara. Era outro mundo aí. Rapaz, tem que se levar em consideração isso. And if you find her, the girl will die soon. Como entramos agora de verdade nos jogos, não de verdade, The Witcher 1 não é esse jogão todo, mas tem sua importância na história da série. O The Witcher 1, ele é um jogo de RPG que ele tem uma pegada estranha. Ele não é um RTS, ele não é um jogo estilo Diablo, ele é um misto de tudo. Ele é um hack and slash quase isométrico que... Ele é aquele sanduíche que vende na praça, que é carne, bacon, ovo, palmito, frango e azeitona. Pronto, é isso aí. Ele é bem isso mesmo, é uma mistura de muita coisa que, à primeira vista, você acha que não vai dar certo. E não dá mesmo. Em primeiro momento, não é o jogo mais atrativo. Não, o jogo à época, pelo que eu joguei ele, não finalizei, mas eu tive uma experiência de gameplay e tal. Não era mundo aberto, como o Renato falou, era meio mistureba mesmo. Ele é uma misturada e a jogabilidade dele era o que mais dificultava os novos jogadores, ou qualquer um que quisesse conhecer. Ou os que não sabem jogar, tipo o Shihad aí, e conseguir
jogar e passar do cachorro dos infernos, né, Chirrado? Era só isso aí mesmo, eu parei no jogo aí. Primeiro boss. O que era que acontecia? O jogo, você se movimentava, podia se movimentar no WASD, mas ao mesmo tempo você controlava o seu personagem pelo mouse como se fosse um jogo estilo Diablo 2. Uhum. E no momento pra das bater lutas... no mouse, né? E no momento das lutas, você tinha que definir, dependendo do inimigo que estava na sua frente, qual era o tipo de ataque que você ia usar. O Geralt, ele possuía 3 instâncias de luta, que era a luta com a espada baixa, onde ele tinha golpes rápidos e giratórios para pegar grandes grupos de inimigos. A base média, que era quando ele estava lutando corpo a corpo com inimigos do tamanho dele, do mesmo tamanho do seu personagem, e tinha a base alta, que a base alta era para derrubar os inimigos que fossem realmente grandes. Todas as porradas da base alta eram fortes, pegavam muito crítico, só que se você tentasse usar essa base, ou a base média, contra inimigos mais rápidos, você não conseguiria acertar nunca e morreria de 2, 3 golpes no máximo. O jogo é extremamente punitivo. Um erro nele e você já é exterminado lá na hora. É quase certeza que nos primeiros 30 minutos de jogo, uma pessoa que tem um conhecimento médio assim de jogos, que já tenha jogado muita coisa, mas não seja lá um expert, vai morrer. Mesmo no que seria considerado o tutorial do jogo, aí você é aquela batalha no castelo, né? Isso. Você, logo no começo, você já é apresentado a uma coisa que eu acho maravilhosa na série Witcher, que são as escolhas. Logo no início, você já tem a escolha de entrar para o castelo de Kaer Morhen e ajudar os Witchers, ou você vai enfrentar a fera que está do lado de fora junto com o mago. E dependendo de sua escolha, vai mudar um pouco das coisas naquele primeiro momento. As escolhas na série Witcher são essenciais para o que você vai ver no jogo, e eu diria que determina muito de se você vai gostar ou não daquele jogo. Até com quem você vai transar, meu amigo. É com isso. É verdade. E dica, ainda não é o jogo dessa dica, mas caso vocês forem jogar a versão levemente alterada que vem aí do submundo da internet, The Witcher 2, cuidado ao tratar, tá? Só aviso. Chegaremos lá. Isso aqui é apenas os próximos capítulos. And if you find her, you will die soon. Voltando ao The Witcher 1. Ele é um jogo complicado, ele é um jogo que exige que você tenha muito tempo para ler e prestar atenção no que vai acontecer, no que estão lhe dizendo. É um jogo que não lhe dá muitas indicações do que você deve fazer, até as explicações do que é a sua quest chegam a ser vagas. Tem uma quest lá que é ache o brilho perto do céu, no lago, não sei o que. Você tá cercado de água, você tá debaixo do céu, foda-se, se acha aí. É uma coisa assim, como primeiro jogo da série, eu até acho aceitável esse tipo de erro, de não indicar muito o que o jogador tem que fazer. E é tanto que foi corrigido no terceiro jogo, no segundo ainda é meio cagado, mas no terceiro jogo ajeitaram. Outra coisa do The Witcher 1 que vale a pena falar, para hoje em dia, os gráficos realmente não são muito bons. Mas na época o jogo era pesado demais. É uma coisa da franquia Witcher. Sempre que eles lançam um jogo, sempre que a CD Projekt Red lança um jogo The Witcher, ele é utilizado como parâmetro de gráfico bom. É tanto que minha placa de vídeo roda The Witcher 3. É o novo Crysis. É o novo Crysis. É uma analogia boa. É o roda Crysis. Não, o Crysis é mal otimizado, é diferente. E ruim. Hoje processador. A máquina não roda. Não, mas nós estamos falando The Witcher, aí caímos, escorregamos, caímos dentro da fossa mesmo. Pra falar de Crysis. Qual é a empresa que faz Crysis? Crytek. Um dia desse tava aí, faliu. Grande bosta. Jogo do caralho. Se tu gosta, tá jogando errado. Aí voltando para o que presta, que é The Witcher. O The Witcher 1, ele introduziu aos jogadores a questão para quem não conhecia a série de livros, recomendo, que o Geralt, ele é um caçador de monstros. Ele é um Witcher que foi extremamente traduzido como bruxo aqui no Brasil. Bruxeiro. Bruxeiro, foi mal. Ele usa magias, que são os sigils dele, ou signs, sei lá, nem lembro mais o nome em inglês. Tô ligado. Faz um sinal com a mão lá. É o sinal mesmo, é sign. Um jutsu.
Isso, ele é quase um genin de Naruto, e ele faz jutsus lá, e ele utiliza uma espada de aço e uma espada de prata. Introduziu os jogadores a essa questão do uso das duas espadas, que o Geralt utiliza uma espada de aço para caçar humanos. Ele também considera os humanos monstros pelas atrocidades que eles fazem. Ah, sim. E a espada de prata para caçar bestas, que são monstros como o Griffon, como a Moiras e outras atrocidades que ele encontra no decorrer do jogo. A abertura do The Witcher 1 é uma maravilha. Até hoje eu acho ela uma cena de CG que para a época é muito bem feita, que mostra uma cena do livro sendo explicada. Felizmente aquela cena não acontece daquele jeito no jogo, mas tudo bem. Enfim, é um jogo que para sua época ele não foi muito bom por causa de sua jogabilidade, mas foi um marco na história, no jeito de contar uma história em um jogo e em seus gráficos. Agora, aproveitando aqui o embalo, The Witcher 2 foi um avanço. Tem até uma expressão que o pessoal fala em algumas músicas lá de fora, que é One step forward, two steps back. Pra mim, The Witcher 2 foi isso. Evoluiu em gráfico, evoluiu em narrativa, aliás, em jogabilidade, mas a narrativa eu achei muito prejudicada no The Witcher 2. Enquanto você tinha um jogo que demorava mais ou menos 100 horas, com muita história, muita coisa para você ver, 100 horas, 120 horas para você terminar o jogo, vendo muita coisa mesmo. The Witcher 2 você consegue finalizar ele em 40 brincando. Caralho, bicho. Ele é um jogo curto, ele é um jogo que focou muito em gráfico, ele é um jogo que tem uma história boa, tem, mas que é muito prejudicada por conta das escolhas de como eles quiseram contar aquilo. Mas eu achei no 2, que eu joguei mais do que o 1, eu achei que as escolhas do 2, é porque eu não tenho nem como dizer como as consequências disso no 1, mas as consequências da sua escolha no 2 eram drásticas, era coisa assim, puta, deu Bahia, escolhi errado, merda. Eu vou dar só um exemplo de escolhas do 1 para escolhas do 2. Escolhas no 2. Deixar determinado inimigo vivo ou não, ele voltaria e mataria a galera em algum canto, ou alguém da cidade, uma parte da cidade ficaria com raiva de você. Beleza. Escolhas do 1. Você decidiu defender determinada pessoa que a população não gostava. Toda a população se junta e vai botar fogo na pessoa em praça pública. Ou você decidiu ficar a favor da população. Só que a população era maligna mesmo, depois um demônio vem, bota fogo e mata todo mundo na cidade. É esse tipo de coisa que, assim, até a dimensão das escolhas do 1 eram algo bem mais catastrófico, e você conseguia ver isso acontecendo mesmo, do tipo, em determinado momento você conseguiria acessar determinado local, mas graças a uma escolha que você fez, nunca mais você ia poder voltar ali, porque a galera que queria lhe matar, ou tinha morrido todo mundo graças à sua escolha. Era 8 ou 80. 8 ou 80. No 2 você tem aquela área cinza, ele começa a tentar ser o isentão da coisa. Você pode ajudar, você pode não ajudar, você pode ver o pau quebrar e ficar só como espectador mesmo. Mas é uma coisa que desde o primeiro já vem dizendo, e nos livros também é algo que vem falando para o Geralt sempre. Ele não pode impressão dessas questões das consequências do 1 e do 2 era mais, então, por causa do reflexo disso no 3, né? E o 1 praticamente não reflete nada no 3. Na verdade, nós iremos chegar aí. Se você tiver save dos dois jogos, dá uma diferença boa. The Witcher 1 para The Witcher 2 já usava esse sistema. Se você tivesse uma gravação do The Witcher 1, no 2 já existia coisas que ia pegar daquele primeiro e você já se fudia no 2. Um caso que na verdade acontece no 3, se você decidir deixar Leto vivo, e isso abre uma linha de quest totalmente nova no The Witcher 3. No 2 você deixou ele vivo, no 3 abriu uma linha inteira de quests por causa dessa sua escolha no 2. Mas voltando para o 2 e as coisas dele, ele é um jogo mais ágil, ele é um jogo mais belo. Até hoje, eu considero ele um pouco mal otimizado, porque até hoje ele é um jogo pesado. Sua jogabilidade flerta mais com um hack and slash da vida do que mesmo com um jogo de RPG. E ele tem um pequeno problema no balanceamento da sua dificuldade. No The Witcher 1 você morria fácil, mas você sabia que era porque sua escolha de base de batalha ou suas alquimias não estavam bem escolhidas. E é um ponto muito importante na série The Witcher, saber quais poções você vai tomar e vai fazer para conseguir prosseguir.
No 2, ele é apenas desbalanceado mesmo. Você está enfrentando um inimigo pé de chinelo do começo do jogo, você com evoluções boas, estilo de batalha bacana, suas evoluções de batalhas boas, tomando poções, o inimigo chega em você, dá 2 tapas, você cai e morre. Dependendo de como você esteja. E ainda tem um agravante. Em várias cenas, você está lutando com vários inimigos. E eles fizeram com que as costas do Geralt fosse dano crítico sempre. Levou um dano pelas costas, é crítico. Aí juntava o crítico do inimigo, mais você ser feito de papel. Acabou. Era morte certa. No começo do jogo, a primeira floresta que você vai... Você espere morrer muito, e é um jogo muito sacana porque ele dificilmente tem autosave. E às vezes você esquece de salvar, aí morreu, meu amigo. Falta lá 2 horas do teu trabalho inteiro. Ele é um jogo bom, muito bom, por sinal. Se você quiser ver como a série evoluiu, se você quiser ter um jogo desafiante, mas dentro da série, infelizmente, eu considero ele um ponto baixo. Porque esse desbalanceamento dele afasta os jogadores. Eu mesmo gostando de toda a obra literária, do primeiro jogo e todo o universo, eu não me senti compelido a continuar jogando o 2 por ele ser muito pesado. E por pesado eu digo, no Xbox 360, que foi o único console que ele tinha lançado na época, fora o PC, claro. Ele rodava a 15 a 20 frames em grande maioria do tempo. Sofrendo valendo, né? Sofrendo nas últimas, e isso abaixo do low do PC. Era uma situação de você ter vergonha mesmo de ver rodando aquele no Xbox. E no PC, ou você tinha uma placa de vídeo top de linha para a época, ou você não rodava ele. Você só tinha essas 2 escolhas. O desbalanceamento e o jeito que a narrativa foi levada. O que é que acontece no 2? Enquanto no 1 você está seguindo a história do Geralt, que acabou de acordar, não tem memória, está seguindo, tentando descobrir quem ele é, no 2 a história parece que só evolui no fim do fim de tudo. Mesmo assim, ela é contada em alguns momentos parecendo a série Lost. Que são muito pedaços, assim. O que é que acontece? Você está aqui com o Geralt no meio de uma floresta. Do nada ele aparece preso, todo surrado dentro de uma prisão lá, com um cara interrogando ele. Que, por sinal, é um personagem importante da história. E esse cara está interrogando ele, aí pergunta, e aí, o que foi que aconteceu naquele momento? Aí abre a árvore de escolhas para você. Você está jogando numa floresta. Aí você vai fazer sua escolha e tem as escolhas. Então o dragão atacou. Então nós invadimos o castelo. Então nós... Nada a ver com onde você estava. Aí do nada você saiu de um canto que tava lutando com a galerinha lá e você aparece magicamente num castelo correndo de um dragão que tá botando fogo em tudo. O bicho vem dando rasante e gritando: queima Kengarau! E todo mundo correndo. E o que é o bacana dessa cena não é aquele tipo de cena que, eita, tá pegando fogo, você vai perder seu life. Eita, o Geralt olhou pro fogo, game over. Ixi, mano. Parece que ele é pisuntado de gasolina. Ele tá correndo ali. É esse tipo de coisa. E o 2 ainda trouxe a coisa que eu acho mais repugnante na maioria dos jogos dessa época: Quick Time Events. Ai. Só o ouro. E era cena do tipo: lá vem o dragão, ele morreu. Apenas morreu. Apenas morreu. Era desse jeito. Você via o brilho do botão lá, já morria. É tanto que o primeiro boss real, que é o boss da floresta que você enfrenta, que é uma penca de tentáculo lá, tem uma cena que você tem que pra matar o bicho, é Quick Time Event. Aí começa lá a cena: aperte A, aperte B, aperte lá, B, A, B, A, B, 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 gira, B, morreu. Nossa, bicho, você não acompanha. E outra, ainda existe um atraso de quando você aperta para quando ele reconhece o comando. Delayzão pro... só sucesso. Aí brilhou. Eu reclamo muito do The Witcher 2, tem amigos meus que gostam muito, mas eu reclamo por conta dessas falhas gritantes. Eles tentaram mudar o primeiro jogo, mas acabaram não tendo tempo suficiente para polir o jogo do jeito que ele merecia. Mas tirando isso, é um jogo bonito, mesmo para hoje em dia. Muito bonito, mas que não bate nem esteira com a maravilha que é The Witcher 3. Que está por vir, é isso aí. O Witcher 2 foi tão famoso, né? Assim, fez tanto sucesso, virou um ícone da cultura polonesa, que quando o Obama, que na época era o presidente americano, foi na Polônia, né? Numa de suas visitas. Ele foi vestido de The Witcher. Foi de bruxeiro? Não.
o primeiro-ministro lá da Polônia, não sei nem se é presente ao primeiro-ministro, enfim, o líder. Correu atrás polonês. dele com a espada de prata, Foi. dizendo que ia matar a besta. Sim. Ah. Vai-te embora, desgraçado. Não foi que ele diz, Ele aí. entregou, o presente que foi entregue ao Obama foi a edição de luxo do The Witcher 2, em mãos. Caralho, aí sim. O escritor deve ter morrido de raiva. Ah, deve ter ganhado o livro também. A Kotaku foi perguntar foi atrás de saber se o Obama tinha jogado. Não jogou não, só foi guardar mesmo. Bom, finalmente daí, depois dessa base que a gente tem, essa introdução que a gente deu ao que é a série The Witcher, o que foi assim, foi superficial, porque se a gente fosse fazer uma introdução realmente digna do que a CD Projekt Red é, e toda a sua importância com a série, com os 2 primeiros jogos da série The Witcher, a gente ia passar 2, 3 horas falando aqui, até chegar no The Witcher 3, e quando chegasse no 3, ia passar mais 3 horas falando só dele, e ainda não ia ser tudo. Então a gente resumiu, falou um pouquinho dos aspectos mais importantes, e agora a gente chegou no finalmente Zelda do The Witcher. Pronto, falou e resumiu. É bom ou é Zelda? Pronto. Não é ruim, é porque não é. Até quando um Zelda é ruim, você já diz, não é Zelda não, isso daí era um spin-off. No começo aqui, antes, eu gostaria de dizer que quando eu peguei o gameplay aqui, pela primeira vez, do Geraldinho das Rifas, ali em Pomar Branco, cara, que você começa e tal. É o primeiro mapa que você pode frequentar, ir pra onde você quiser, na hora que você desejar. Eu senti a epicidade do que tava à minha frente. Eu digo, caralho, bicho, olha esse jogo. Cara, você desce ali a parte que você tá falando com o Vezemir e tal, e vai pra. E você desce e vai em direção ao centro do mapa. E você vê a vegetação, você vê o clima, o sol, as nuvens, sabe? Toda a ambientação que foi criada. Os carniceiros. Isso, um bicho arrancando os pedaços dos outros, assim. Um negócio bonito mesmo. Cara, eu fiquei, bicho, todo hype, valeu a pena. Porque, como eu ia falando, eu esqueci de concluir que eu fiquei hypado, comprei os 3 livros, os 3 primeiros, li os 2, aí foi bem na época que o jogo saiu, quando eu tinha acabado de ler o segundo, peguei pra jogar e tal, mas eu tava num hype tão grande, como poucas vezes eu fiquei. Eu só fiquei hypado no nível desse, acho que no Breath of the Wild mesmo. E Red Dead também me fudeu, viu? Mas o bruxeirinho ali no início, inclusive eu acho aquela progressão inicial bem interessante, porque os tutoriais diferentes de como a Nintendo deu aquela aula no Breath of the Wild de como deve ser, são bons tutoriais ainda assim, porque você tem a opção de matar o grifo primeiro ou fazer aquela missão do poço, do demônio do poço. A intenção dos desenvolvedores era que o grifo fosse a sua aula de como caçar, que ó, isso aqui vai te explicar o que é que você precisa. Você vai precisar de bait, você vai precisar de saber seguir rastro e tal, e darará. Só que vendo que as pessoas, através de mapa de calor mesmo, porque os beta testes eles andavam pelos mapas e a galera ia sabendo onde é que eles iam.
através de mapa de calor, eles descobriram que as pessoas também já acabavam... Uma boa parte dos players acabava chegando na quest do monstro do poço, lá daquela mulher. E o que aconteceu foi que eles implementaram também a mecânica lá, para que você aprendesse a tracar os rastros, entendeu? As mecânicas são parecidas para que você possa ser introduzido a elas rapidamente. Aconteceu também uma coisa parecida, através desse mapa de calor que eu mencionei, com aquela quest que você vem andando pela beira da estrada, tá os pastores daquela igreja do fogo eterno falando e tal, e você encosta e ele pede pra você destruir uns ninhos de carniceiros. Por quê? E o local especificamente que ele foi colocado lá foi escolhido também por conta desses testes que a galera eventualmente passava muito por lá. Então eles preferiram colocar as quests que vão te ensinar os fundamentos do jogo em locais específicos que os players comumente passam, para que vocês fossem introduzidos essas mecânicas cedo e tal, e de uma forma semi-natural ali, sabe? Eu achei isso muito interessante. Uma regra também que eu achei massa do desenvolvimento interno foi a regra dos 40 segundos. Isso me chamou a atenção, que é o quê? Enquanto você viaja pelo mundo, você não pode passar mais de 40 segundos sem ver alguma coisa interessante. Isso a velocidade cruzeiro, de cavalo. O que é que isso quer dizer? A cada 40 segundos vai ter ou um cruzamento, vai ter bicho, vai ter monstro, vai ter um ponto de interesse, vai ter uma vila, vai ter... Você pode contar, palavra do desenvolvedor, a cada 40 segundos andando pelas estradas vai ter alguma coisa aproximadamente que vai te chamar a atenção, um grupo de animais, alguma para movimentar, para te tirar os olhos da estrada e te apresentar um pouco do mundo, sabe? Pra você ver o nível de detalhe e de riqueza que eles tentaram e conseguiram implementar no game. É altíssimo, cara. The Witcher, eu já joguei The Witcher várias vezes e nenhuma dessas vezes o jogo perdeu o brilho, porque é muito rico, cara. O mundo é quase vivo, bicho. Eu só fico triste, bicho, porque no The Witcher acaba como carne de cachorro demais, ó. E você mata os lobinhos só emburacando. Sebo, velho. Demais, você pega sebo demais. O Geralt, imagina, acaba todo encebado, sujo, fedendo a merda. Aquele sebinho que fica no lábio aqui, que parece que você passou banho de cacau. Merda. Esse é o bom. Coitado do Geralt, velho. Comendo carne de cachorro. Não sei como é que a espada do homem não escorrega da mão quando ele vai. É, tanto só sebo. Minha bolsa só tem sebo. O cabo vai vender o sebo, não, você tá me entregando a bolsa. Não pode ficar. Porra, fica. Deu tá uma bolsa com correndo. And if you find her, you're gonna die soon. Uma coisa que passa por cima nos outros jogos, mas que vale a pena falar no The Witcher 3 porque foi melhor implementado, é a questão da alquimia. Nesse aí, meu irmão, no Witcher 1, isso era tão rebuscado, era tão parnasiano, que dava... Parnasiano, viu? Você não tinha vontade nenhuma de fazer isso aí, que você disse, não, irmão, vamos fazer isso aqui. Era uma curva de aprendizado tão grande na vida real e vou virar um alquimista mesmo. Esse aqui tá muito complexo. Bicho, pra matar... Vou falar logo da frustração. Pra matar o cachorro, você tinha que fazer 80 porções, 42 tipos de veneno, 73 tipos de coisa pra botar de óleo pra passar na espada. E cada um desses aí, você ia usar em uma combinação específica. Um óleo, um veneno e uma poção. Outro momento da luta, outras 3 combinações. Dentre os 800 tipos de veneno, 72 tipos de alquimia e 40 tipos de óleo. Aí, meu irmão, não dava não pra mim não. Era difícil demais. Aí no 3... O cachorro morria só do colesterol, de tanto óleo. Era. Isso e você também. Dava facada, ele infartava, né? Já segurava a pata esquerda, dianteira. Peraí, porra. Peraí, caralho. O que eles fizeram com esse negócio de alquimia no 3 foi que tornou o jogo... Simplificaram, tá querendo dizer, foi? Não é nem eles simplificaram, cara. Eles deram um motivo pra você fazer isso. Sim. Lá no 1 eu não entendia. Você olhava... Era muito... diria mundano, mas era muito assim, sem importância, tá querendo dizer? Rebuscado, uma coisa muito específica. Era difícil, era complexo demais, tinha que recolher coisa demais. Se você não sabia fazer, tinha que pegar esses recibos com... Era um inferno. Você falou agora, eu achei interessante, porque ela me lembrou da quest que você é apresentado às alquimias. Você encontra uma bruxa que ela tá com uma pessoa prestes a morrer, ela se intoxicou, tá envenenada, não lembro especificamente agora o que, mas o Geralt, ele se dispõe, ele disse, posso tentar salvá-la usando acho que é andorinha o nome da poção. A poção que só ser humano aguenta. Aí de 2 horas, não, que só o Witcher aguenta.
Ela se o humano escapa, normal, morre. ele não. O humano normal ele não tem um metabolismo suficientemente rápido, como o do bruxeiro lá, pra tancar a poção. Eu posso tentar. Aí o que é que você faz? Aí o jogo te apresenta. Você sai da casa, você vai colher o que precisa e tal, crafta e volta. Aí quer dizer, você a partir daí já entende que essa poção serve para os Witchers. E enfim, aí você ainda cumpre a quest, sabe? É legal, é uma boa maneira de você fazer apresentar ao player essa mecânica e tal. Apresentar também as consequências do jogo para as suas coisas. Porque a mulher não escapa, não. Ela escapa, não? Escapa, não. Tem certeza? Eu acho que ela escapa, E aí? porra. Agora, na minha cabeça ela não escapou, não. Eu acho que ela escapa. Depende cara. do Não caso. sei, Ela pode escapar ou não. É um. Ixi, é uma chance? É. Aí brilhou, viu? Eu não sabia, não. Na minha chance ela se fudeu. Pois na minha, eu tenho pra mim que ela salvou, viu? A mulher boazinha lá andando, jogando bola na calçada e tudo. Então, pra mim, você, tipo, ajuda a alquimista, ganha a simpatia dela e pronto, fica por isso mesmo. A mulher morre assim mesmo. E você ajudar e ela pode sair viva e você consegue comprar uns itens depois lá com ela. Se você não conseguir completar a quest em determinado tempo, ela morre. Passa uma carroça e ela joga a mulher enrolada num saco de plástico na caçamba e foda-se. É isso aí, virou presunto mesmo. And if you find her, the girl will die soon. Puxando esse tema da alquimia, nós podemos entrar mais na questão da exploração. Por quê? No The Witcher 3, ele puxou algo que no The Witcher 1 foi feito com muita frequência. O Geralt, ele, por ser um Witcher, ele consegue usar essas poções que os humanos normais não conseguem por causa do treinamento dele. E isso concede a ele habilidades que as pessoas estranham dentro desse mundo. Uma dessas habilidades, que é quando ele toma a poção do olho de gato, ele consegue enxergar à noite. Aham. E em determinados locais do The Witcher 1 e do The Witcher 3, você se vê obrigado a usar esse tipo de poção para conseguir explorar realmente aquele local. Um exemplo é a quest onde você tem que enfrentar um lobisomem dentro de uma caverna. A caverna é extremamente escura, você tem que explorar essa caverna e sem essa poção, você vai ter que ficar se valendo de botar fogo em coisas, de não ficar batendo nos inimigos que vão aparecer e vai acabar prejudicando a sua exploração. Com essa poção, a dimensão você... dessa quest aí é outra coisa espetacular. É um negócio, não é matar um lobisomem. O lobisomem era o caçador da vila, tava sendo acobertado pela cunhada que queria casar com ele depois que a mulher morresse. Então ela botou a irmã pra ir descobrir que o cabo era o lobisomem e morrer. A irmã foi devorada. Você acha só o rebolo de carne sobrando no meio do só mar. os ossos lá e o lobo palitando gente. Mas rapaz, matei minha cunhada, meu Deus do céu. Não, você matou sua esposa. É verdade, é a esposa, Você matou a esposa. A esposa morre e as outras querem casar com o cara. A cunhada botou a irmã pra morrer pra ficar com o cara que era o lobisomem. Vocês aí que têm irmãs, não sejam essa cunhada, tá? A exploração desse jogo, apesar de ser um jogo de mundo aberto, se você for jogar no ano de 2019, saindo nesse programa maravilhoso, lindo, que todos devem baixar, ouvir e repassar para os amiguinhos, você talvez sinta que ele é um jogo em mundo aberto, mas que mesmo assim acaba frustrando algumas coisas que o jogador pode fazer. O mundo dele é muito bem feito, muito bem planejado, você consegue crer que aquele mundo poderia existir, mas ele dá os sinais de idade já como jogo, principalmente depois do Breath of the Wild, que você pode escalar qualquer coisa, subir qualquer canto, fazer o que bem entender. E no The Witcher 3 você não tem bem essa possibilidade. Existem alguns locais onde você não consegue passar por cima de pequenas cercas, ou mesmo o seu cavalo não consegue galopar por determinados ambientes, porque ele se assusta ou porque tem uma parede invisível para ele que ele não passa. Em alguns momentos você tem esse tipo de limitações. Umas limitações que são chatas. E logo quando o jogo saiu, a jogabilidade, o controle do Geralt, ele não era tão preciso. É tanto que houve uma DLC gratuita que era para mudar o estilo de movimentação do Geralt, para atender aos pedidos dos jogadores. Isso é uma coisa que eu achei muito positivo, porque a CD Projekt Red, nesse jogo, ela acabou por ouvir o que a base de fãs realmente queria e entregar uma experiência que estivesse à altura. Os cenários, nós temos o Pomar Branco, nós temos Kaer Morhen, nós, nas DLCs,
Velen, na DLC nós passamos por Toussaint. São localidades dos livros que são faladas, que são muito descritas lá, e que foi maravilhoso ver que no jogo a representação está muito fiel daquilo que eles falam. Claro, eu queria ver Blaviken, coisas do tipo, que é o que, de onde vem o apelido do Geralt, que é o carniceiro de Blaviken, mas existem coisas que não dá, né? Até porque ia ser muito foda. Vai ser um pouco, só pra explicar aqui, a série The Witcher, para quem acha, quem não lê os livros, ela não é bem dentro do universo dos livros. Ela é como se fosse uma expansão desse universo. Spoilers à frente, tá, galera? Para quem não lê os livros, o Geralt morre nos livros. Ele, em uma guerra que tem, ele como carniceiro de Blaviken estava lá, no meio desse rebuliço todo, e em um momento de humanidade que ele teve, ele chega para um fazendeiro e diz: olha, vai embora, isso aqui, você não precisa morrer por causa disso. Fuja enquanto você pode. E ele dá as costas e vai indo embora. E o que é que o fazendeiro fela da puta faz? Crava um garfo de feno atravessando o coração do Geralt. Olha como é que E ele cai duro, morto no chão, e a Yennefer não consegue ressuscitar ele, e graças a isso ela faz um tipo de magia que ela some e nunca mais é vista no universo dos livros. E o jogo acaba, a série dos jogos acaba se pegando em o Geralt acordando, tempos depois disso, sem sua memória e sem saber como ele voltou à vida, ou por que ele voltou à vida. Tanto que nos livros a Ciri é uma criança, no The Witcher 3 a Ciri é uma adulta. É um universo alternativo? Como é isso aí, né? Como se fosse uma... seria tipo... É quase um spin-off, sabe? Eles pegaram muita coisa. O jogo acaba por deturpar algumas coisas. Todos os jogos são considerados spin-off ou só o 3? Todos eles estão seguindo essa mesma linha. O Geralt morreu e acordou após a morte. E aí, no primeiro, ele não tem memória e está sendo meio que manipulado. No segundo, ele começa a descobrir o que é que está acontecendo e descobre o nome de uma mulher chamada Yennefer. E ele não sabe o que é que essa mulher é. E é muita fela da putagem de todos aqueles que estão ao redor do Geralt, porque a atriz Marigold, ela é amiga da Yennefer. E acaba por ficar lá furunfunfando com o Geralt toda hora. E aproveitando dos dots de bruxeiro que ele tem, pegando na varinha. No terceiro jogo, ele recobra a memória e graças a isso ele acaba se afastando um pouco da atriz, ele acaba entrando nessa jornada de querer achar a Yennefer, até que chega uma carta pra ele e a carta tem cheiro de lilás e groselha. E no livro descreve que a Yennefer é uma mulher muito linda, de cabelos negros, e ela cheira a lilás e groselha. Aí a carta que ele recebe tem esse cheiro e ele já sabe de quem é, dado que os instintos dele são muito mais aguçados que os humanos normais, e ele reconhece a escrita e tudo mais, e graças a essa carta ele resolve que vai para Pomar Branco, porque ele já vem rastreando ela há mais de 7 meses, e ele vê que em Pomar Branco é onde ela foi avistada pela última vez, sendo perseguida pelo rei, porque no 2 acontece uma merda que a Estada das Bruxas, a Estada das Feiticeiras, no caso, ela acaba sendo considerada ilegal por um rei, não sei se é o Radovid, eu acho que é o Radovid. E esse rei manda matar todas as bruxas, entre elas Tris Merigold e Yennefer. Só que por acordos que essas duas bruxas fizeram, elas acabam ficando vivas e servindo como braço direito de alguns reis. A história é bem complexa, vale a pena acompanhar. E assim, expande bem o universo dos livros, mas gerou uma confusão gigantesca, né? Porque o escritor do livro, ele vendeu o direito para fazer o primeiro jogo naquela época por um valor 70 mil, 80 mil, um valor irrisório dado o nível da... Ele não acreditava que o jogo ele não acreditava nisso. Só que quando saiu The Witcher 3... que o negócio explodiu de verdade, aí ele ficou muito puto, porque a galera ia para a Polônia, chegava até onde ele morava e puxava as capinhas do jogo. Cara, você pode autografar aqui meu jogo? E ele diz, vai tomar no cu, fela da puta, não tem nada a ver com isso não, vá se fuder. E ficou por isso, sabe? Ele é meio puto com o terceiro jogo. Só de leve. É porque a galera acabou conhecendo o mundo, conheceu o jogo, mas acaba que não conhece tantas obras literárias. Que são muito boas. Os dois que eu li foram excelentes. Os seus demais, mas... Todos. Aham. Em particular, eu tenho muito apego
pelo livro chamado Tempo de Desespero. Aliás, Tempo de Desprezo ou Desespero? Não lembro. Ali eu tô cego. Sei. Então foda-se, não vou ler. Descubra aí, galera. Fica pra vocês pesquisarem. Google tá aí pra isso. Nos jogos, eles fizeram essa expansão do universo. E no terceiro jogo, eles acabaram fazendo coisas e conseguiram casar a exploração com a narrativa. Como foi isso? Quando você chega em Skellig, que é aquele local de gelo, você tem todas as missões que você está fazendo ali, mas em um determinado momento, a narrativa começa a se enveredar para um lado que conta a história do conto chamado O Último Desejo, que é o nome do primeiro livro. E se você chegar nessa missão, você começa a explorar esse conto. Porque no conto o Geralt acaba por fazer um desejo para um gênio, um Djinn, e faz com que a Yennefer se apaixone por ele. Ou ele pela Yennefer. Sim, sim. E essa linha de quest, a Yennefer descobre que em Skellig havia um navio que estava transportando um gênio. Só que aconteceu uma merda lá, uma catástrofe, um negócio que eu nem lembro o que é. E esse navio acabou encalhando no alto de uma montanha. Tipo um dilúvio aconteceu naquela área e esse navio tá lá no alto dessa montanha. E você vai explorar e acaba por enfrentar esse gênio e faz o pedido para ser desfeito aquilo que foi pedido antes dessa paixão deles. E aí começa a explorar essa questão do livro. Será que eles realmente eram apaixonados? Será que eles estavam juntos? Tudo nessa quest que manda você explorar, você vai para determinados locais de Skellig, você acha coisas que remetem ao livro. Para quem está jogando é legal ver, mesmo sem conhecer o livro, mas para quem conhece o livro, a dimensão é muito maior. É uma questão de você entender o porquê das coisas acontecerem daquele jeito. Assim como existem as músicas que cantam no decorrer do jogo, que as músicas contam histórias que estão no livro. Como a música... Qual é o nome daquela mulher? Eu ia chamar ela de Calopsita, olha. Calopsita é foda, viu? Qual é o nome da mulher que canta, que é a namorada do Dandelion? Eu sei, é a Priscila. Priscila, chamada Calopsita mesmo, eu juro. Mas ela tem um apelidozinho, eu não só lembro. Tô ligado, não lembro também não, mas eu sei que tem um apelido mesmo. Pois é. A música dela é muito foda. A música que ela canta é contando exatamente a história do livro sobre o Geralt e a Yennefer. Exatamente os eventos que aconteceram no livro. É muito bacana essas coisas, essas sacadas, a questão da você encontrar uma personagem que é uma princesa e você vai conversando com ela, ela diz obrigado por ter ajudado naquele serviço. E se você tiver lido os livros, você descobre que o serviço era o CG do The Witcher 1. Que ele enfrenta uma estriga, que é uma maldição que se abateu sobre ela, que ela, quando ficava à noite, ela virava uma besta e saía matando todo mundo e comendo quem ela conseguisse. Aí o Geralt conseguiu salvar ela. E você vai encontrando personagens. O 3 é tipo uma homenagem a toda a série dos livros. E é a conclusão daquilo que o Geralt nunca conseguiu ter dentro dos livros, que foi receber o respaldo e as honras dos feitos que ele fez, enquanto ele trabalhou realmente como Witcher, efetivamente, dado que no jogo ele já não é um Witcher atuante de verdade. Ele é um aposentado. Ele tá lascado, cara. O amor é uma flor roxa. O resto você já sabe. And if you find her, the girl will die seeing you. Uma quest que eu achei bem interessante, não por sua utilidade ou importância, mas, na verdade, pelo contrário, pela sua futilidade, que foi a quest da panela daquela véia. Vocês lembram dessa porra? Digno. Você pega, tipo, descobre que o cara tava pegando o carvão do fundo da panela pra escrever uma carta. Exatamente. Quando você acha, você pega a carta... Mas tá bem limpinho. Sim, tá bem limpinho. Essa panela não é minha, porque minha panela era toda suja, não sei o quê... Outra coisa que eu achei engraçada também foi, por exemplo, você vai falar com aquele velho que é macumbeiro, que tem eu esqueci o nome dele, que tem um colar de pé de galinha no pescoço. Ele cria um bode. Princesa. E a princesa. Aí ele pega e diz: rapaz, eu não posso. Minha fiel companheira fugiu, princesa. Cara, aí você vai. Olha aí. O bruxo com a porra de um sino no meio do mato. Belém, Belém. Princesa. Um jogo foda marca o player. Deve ter uns 4 anos que eu joguei esse jogo. Deve ter uns 4 anos. E a gente lembra do nome de um bode que tem no jogo.
Eu não... É verdade. É de fuder. Você lembra até o que foi que fizeram com a raspa do fundo do tacho. Do velha feia que só um Parabéns, atropelamento, bicho. Tá, velha feia do caralho. Hoje, nós fomos trollados. Eu soube hoje, fazendo a pesquisa e tal mais cedo, que essa quest do bode é engraçado porque o Witcher, ele, sabe, não tá muito ali adequado porque ele tá fazendo. É o caçador de monstros, ele tá procurando um bode. Mas o pior, tem uma hora que o bode ele fica se distraindo assim, comendo morango, as coisinhas assim nas plantas, e já aparece um urso. E na hora que o urso aparece a barra de life do bode, tá ligado? De você, puta que pariu, fudeu, vou matar essa porra agora mas aqui. o bode não morre. O bode não pode morrer, cara. O bode não morre. A barra é só pra trollar. Aí eu vi um desenvolvedor dizendo hoje que muito. Isso, eles colocaram a barra só pra estressar o jogador. Pro cara ficar, puta que pariu, fudeu, O urso cara. vai matar o bode. O urso vai matar o bode, vai me matar, vai matar a floresta, vai matar o velho das galinhas, vai matar tudo aqui. Aí você não. Mas não. Mal né? sabia o urso que eu já estava passado na manteiga na arte de matar o urso. O urso chegou, eu vou. Cala a boca, porra. Eu cheguei pro cara lá, ele, princesa! E eu também trouxe aqui esse tapete de urso pra você. Já cortado e seco, já. Bota aqui pra ela dormir em cima. Nunca mais ela vai fugir agora. Essas quests aí são boas quests, cara. Dessas que a gente mencionou, as das sides e algumas, são bem marcaram bem, porque foram bem desenvolvidas, bem mostradas e tal. A das moiras, cara, muito boa também. Toda a sequência. Pois é. Eu fico imaginando a mente que faz o design do negócio. Eles puxam dos livros, né? Mas assim, pra você Projeto trazer de filme de terror, viu, meu amigo ali? aquela armoia, meu amigo, aquela que tem um cesto de palha na cabeça, meu amigo, e ela deve pesar uns 800 quilos, mas meu amigo, ela que é uma desgraça batendo na própria bunda assim, cara. E diz, puta, bicho, que inferno, cara. Quando eu vi isso a primeira vez de cara, é uma parada mais nojenta que eu já vi na minha vida. Em videogame, vai bater muita coisa isso ali, viu, bicho? Às vezes. A outra tem uma perninha nascendo da barriga assim, que ela fica puxando assim pra cima de caralho, bicho. Que porra é essa? E outra coisa, pô. Até esses personagens que você pode olhar pra eles e ver que é uma cor maligna, satânica. Eles não é exclusivamente isso, porque é só você tentar entender as motivações e o que é que eles estão fazendo. É só ruindade? Não é. É uma merda dessa daqui, bicho. Você vai atrás e ele mostra que tem uma dualidade. Outra quest que tem muito bem... Um exemplo muito bem feito disso é aquela que você tem que lidar com o fetúcio do barão, né? Fetúlio. O fetúlio. Puta, bicho. Não Aquele tem negócio nada ali. a ver o nome original. É o que o nome original, tu lembra? Agora eu nem lembro. Mas o nome da dublagem não tem nada muito a ver, não. Assim, eles localizaram mesmo. Cagaram o pau. Muitas vezes, bem, sim. Essa do fetúlio é legal, cara. O bicho é fake, só é pior que a véia. Lábio leporino. A língua de fora, bicho. Aí você tem a opção de enterrar ele ou de matar, né? Tem umas coisas lá. Sempre me lasca, tá vendo mais difícil. Bicho, quando você vai guiar ele assim entre o ponto A e o ponto B, que vem aquelas almas, umas entidades verdes, bicho, que dá umas facadas rodando. Meu amigo, que bicho apelão da porra, cara. Porque ele faz pá, aí pá, dá duas lapadas com um timezinho. Porque a primeira é pra lhe pegar no vacilo, que ele bate e você, pronto. Agora é minha vez, abriu a guarda. Aí quando você vai, ele vem, aí que vem o dano, sabe? Puta que eu tomei muito no cu pra essa porra, doido. Meu amigo. E quando junta o moio, cara, aí você fica o bruxo passando. Pai, faz aí, peraí que estão matando aqui. O bruxo pulando por cima das cadeiras. Pera aí, caralho. E ela fica invisível também, cara. Aí você tem que botar aquela trap lá de coisa de isso, que aí elas entram e ficam vulneráveis. Você pode bater e tal dentro. É da hora. Eu tava lembrando de uma quest aqui agora, mas me falhou a memória. Pronto, cara. achei o nome. Lubberkin. Lubberkin, Petúlio. Tem nada a ver. Mas também como é que é localizar isso, né? And if you find her, the girl will die soon. A melhor quest de namoro que teve aí, cara, é aquela que você vai pra aquela ilha bem isolada, no meio do nada, que tem um castelo, velho, que tava pesquisando umas coisas, todo mundo morreu dentro do castelo. Você volta na porra de uma aldeia de pescadores, aí tem um cara lá, e você diz, cara, o que aconteceu com a menina?
Ele, eu sei, ela morreu. Pois é, ela tá amaldiçoando o castelo, fela da puta. Tu viu a mulher morrer e tu não fez nada? Aí você leva o cara lá, aí quando chega lá, você pode escolher entre confrontar o espírito, que ela é um espírito, virou uma aparição noturna, ou então deixar eles dois conversarem. Cara, a aparição noturna no The Witcher já é aquela coisa linda e maravilhosa. Uma lingona de 1 metro pra lá de fora. Lingona aqui. Você pode levar o cara lá pra resolver isso, certo? Acaba resolvendo, tudo de boa, beleza. Vamos todos viver felizes. Ou você pode também pegar ela e dizer, eu vou lhe levar até a pessoa que viu você morrer. Você chega lá na filazinha do cara e quando você tá lá, a aparição aparece e mata o cara, quebrando o coco dele no meio. Aí, e caso você queira, você também pode fazer o amor rolar no ar, que você incentiva os dois a se entenderem. Aí o cara, eu não queria que você morresse, eu penso em você todos os dias, mesmo depois de você ter morrido. Aí ela faz... que ela não tem mais boca, né? É só... Puta, é horrível, cara. Mas eles... diz. Aí eles se entendem e ele diz, meu amor, eu não vou mais ficar longe de você, me beije. É aquela coisa, enfia a língua dentro do cara inteiro. E cara, é horrível. Eu prefiro abrir 25 bandidos no meio do que ver aquela cena de novo. Eu espero estar andando no meio da floresta e um macaco jogar bosta na minha cara. Porque o design da mulher monstro lá é fudidamente bem feito, cara. E ele, a língua zona... É foda. Mas vale dizer que é mais uma daquelas quests que você termina ela de ih, rapaz, fudeu. Independente do que você decida, meu amigo, fudeu. Me diz, eu só fiz a opção que ela mata o cara. Na outra opção, como é que acontece? Que ela fica lá mata beijando o cara também. Só que foda-se. Essa opção é tomar no cu e tomar no cu. Toma no cu, mas assim, se você tomar no cu levando ela pra vila, aí ela fica com raiva, mata o cara e amaldiçoa a vila. No outro, eles se entendem e o cara entrega a própria vida pra ficar junto com ela e se fala. Aí o cara diz, eu te amo, me mate também pra ficar junto com você. Aí eu... É desse jeito mesmo. Que beleza. Eu achei ótimo. And if you find her, the girl will die soon. Eu lembrei que, cara, também de uma quest que eu achei massa, que é que você chega que você encontra outro Witcher, só que esse Witcher parece que é um Witcher corrompido. Que ele matou uma família todinha e você encontra só a criança que sobrou. E a criança te diz, não, ele entrou na casa ali, matou não sei o que, todo mundo. Aí você, foi. Você chega lá e tá o Witcher, o bicho é todo nojento, assim, né, não sei o que, todo... Eles me deviam dinheiro, uma coisa assim. Matou por um motivo fútil, sabe? Como é a aparência dele, tu lembra? Lembro não. Eu sei que tem o olho de gato lá e tal. Não sei qual a escola dele especificamente. Assim, o olho de gato é padrão, sabe? Não, mas eu não lembro qual é o medalhão que tá com ele, qual é a escola do bruxo que ele é. Mas eu sei que eu matei ele, foda-se. É que depende, se ele for um carecão fortão, era esse assim, um careca bem fortão, um grandão, cara mal encarado, escondido dentro de uma cabaninha. O que? Quem é esse cara? Por quê? O que eu ia falar? Pau no cu. Não, é que tem outro caracão. Ah, sim. O outro caracão é o Leto, né não? O outro é o Leto. Esse aí você tem que matar esse corno aí mesmo, viu, bicho? Esse aí merece. É um lixo. Errado, não é? Eita, andai. Eu vi, tava até chovendo na hora que eu matei. Eu digo, você vai pagar agora, seu filho da puta. Digo, ó, seu desenvolvedor desgraçado, vocês fizeram ter raiva da porra do boneco que nem existe. Vai dar certo. And if you find her, the girl will die soon. Continuando na parte de exploração, agora focando mesmo na exploração, nós temos que o The Witcher 3, ele tem uma sacada que o Tomb Raider também teve, esse reboot, que é a questão de você conseguir destacar as coisas com uma visão diferenciada. Você tem a visão do Witcher, o senso aguçado dele, você consegue ver rastros de bestas, você consegue ver pistas, você consegue ver até mesmo desenhos élficos em determinadas missões, graças a esses poderes do Geralt. E isso contribui na exploração, fazendo com que nem tudo que você vê seja só aquilo. E você começar a olhar os detalhes, e dias de passagem, temos muitos detalhes nesse jogo,
quase tudo ali tem um porquê de estar no canto que está. Desde corpos que estão pendurados em árvores, até baús que estão escondidos no fundo de rios. Tem razões de estar ali ou por que chegaram ali. E se você explorar um pouco o jogo, as ruínas, cavernas e casas de... Mesmo tem daquele cara, Filho da Puta Júnior. Filho da Puta Júnior. É, o Filho da Puta Júnior é um personagem clássico. Tu falou agora, me lembrou de algumas coisas aqui a respeito de exploração. As vilas, por exemplo, elas foram criadas, né, em lugares onde normalmente pessoas fariam, à beira de lagos, onde naturalmente as vilas seriam construídas. Onde dá bosta, né? À beira de lago, chove, dá uma enchente, acaba logo a cidade. Não, assim, na parte alta, sabe? Por exemplo, quando eles queriam fazer uma vila aqui, muito pela regra dos 40 segundos, mas eles queriam fazer uma vila numa montanha pra não ficar o vazio usando o caralho. Puta, mas tem que ter um motivo pra ter uma vila aqui. Eles colocavam uma mina de ouro, não, tem uma mina de ouro. Aí criavam um lore ao redor da mina de ouro, sabe? Por que tem, não sei o que, aí vai e puxa. Ainda na exploração, outro detalhe que eu achei massa. Eventualmente você limpa acampamento de bandidos, né? Limpa acampamento quer dizer, você entra e parte os cabos no meio usando sua espada. Que é isso que se faz no jogo. E na vida real também. Sendo que, quando você limpa o acampamento, se você coletar as coisas e tal, uma vez aconteceu comigo, você acha uma cartinha e um dos caras que você matou nem era um bandido. Ele só tava com os bandidos porque ele pagou, então tava junto com eles, porque eles ofereceram viagem segura e ele só tava esperando a esposa ou a família dele chegar até o acampamento pra ele seguir viagem com eles, sabe? Todo acampamento, tudo que você fizer no jogo tem um pequeno lore, sempre tem nada, não vou dizer nem nada, mas assim, a mais grandíssima parte das coisas não é de graça, tem minimamente um lore pra que você sinta que aquilo tem alguma história. Isso é muito massa. Pra fazer você se sentir mal, geralmente. Só tristeza. Eu ia dizer pra fazer você se sentir imerso, mas se sentir mal faz parte da imersão, então, né? É isso aí. O lore de upgrade é ser benchmark até hoje de processamento. O lore de... Todos vídeo de benchmark de novas placas gráficas ou processadores. Os caras entram no upgrade, vai até o mercado central. Aí, meu amigo, o FPS dropa ali, viu? Nos consoles eram... Não sei se melhoraram hoje em dia, mas era bem pesado, No Xbox, para não sacrificar o frame, carregava a textura bem depois. Você entrava, tava todo mundo morando lá nas caixas de papelão, aí depois começava. Ó, a exploração, cara, desse jogo é uma coisa muito massa. Não é normal o nível de detalhamento. Você vê que eles colocam a forma como eles expuseram as quests e tudo, que acaba indo de encontro à exploração, porque várias vezes quem jogou a The Witcher deve ter acontecido o quê? Você tá explorando aí, cara, eu tô perdido aqui, você tem como me ajudar? Cara, ajuda, aí você ajuda o cara, não sei o que, me leva até ali, aí você chega na cidade, tem alguém que tava esperando essa pessoa que tava perdida, ou então você acha os restos da pessoa, alguma coisa que simboliza que a pessoa foi morta, e você faz a quest pela outra via do que normalmente aconteceria. Você chega na cidade, que é o que acontece a maioria das vezes, e alguém te contrata pra fazer essa quest. E você vai e resgata a pessoa, ou busca, ou mata o monstro e tal. Mas eventualmente você mata o bicho, ou resgata a pessoa, faz o que tem que ser feito primeiro do que alguém te contratou. Isso é muito massa, é bem complicado de fazer, mas ao mesmo tempo acrescenta uma riqueza de detalhes enorme, porque você tem a verdadeira liberdade de escolher o que é que você quer. Não tem uma parede invisível, não tem um negócio que vai te limitar, não. Você tem que fazer isso aqui primeiro, viu? Assim, tem isso, mas não é nesse âmbito. Por exemplo, para você passar de uma parte do mapa para outra, você tem que cumprir uma pequena linha de quest. Mas as side quests que estão expostas dentro, coisas assim, você pode ficar à vontade para fazer do jeito que você quiser. E ir nos pontos de interesse também na ordem que você achar que deve ser feito. Muito massa, cara, porque isso te transporta pra ser o Witcher, né, de fato. Apesar de que eu discordar de que o jogo pega muito na tua mão pra levar de ponto A a ponto B, também eu não sinto tanto essa questão do Witcher. Não, eu ia chegar, que assim, eu acho que o jogo não é muito feito pra você jogar sem orientação de mapa, sabe? Ele quer muito que você ande pelas estradas só de ponto A a ponto B, o cavalo até ele entra no trilho quando tá na estrada, pra que você... E estradas normalmente são lugares seguros, assim, né? Que foi uma coisa, diga-se de passagem, que, olha aí, fazendo escola com os grandes também. Zelda pegou, viu? Pois é. O cavalo ele entra no trilho. Sai. Sim, de fato. Mas aí o que eu quero dizer assim, e só isso aí que eu acho um pouquinho... Mas assim, também não é todo jogo que é obrigado a fazer que você possa jogar ele sem as indicações e tal. Eu só não gosto desse GPS mágico. Era pra ser, tipo, é ali, ó. Aí spotar o ponto no teu mapa e tu achar o caminho, sabe? Eu acho que é só um detalhe, na verdade. Mas, na minha opinião, tira um pouco de imersão. Sim, eu também sinto isso.
Uma coisa, eu estava debatendo com alguns amigos meus há uns dias atrás e eu até disse, apesar de The Witcher 3 e Breath of the Wild serem 2 jogos de mundo aberto, dado Miyamoto lá não gostar desse mundo aberto, mas eu acho que a orientação dos dois é bem diferente. O The Witcher, ele acaba fazendo com que você explore por causa da história. Ele tem aquela história que, tipo, vai fazendo com que você queira descobrir. E o Zelda, ele é um caso estranho para mim, porque ele acaba lhe recompensando pela exploração, a exploração pela exploração. Às vezes você tá jogando e diz, pô, o que será que tem no alto daquela montanha? Você chega no alto daquela montanha, pode não ter nada, mas você, porra, subir no alto da montanha. Você acaba se sentindo recompensado por isso. E quando você chega na montanha, você olha pra baixo e vê outro ponto de interesse, né? Pois é. Esse é o loop do game. O Zelda, ele tem isso, é a exploração pela exploração, ele chama a atenção pela exploração. O The Witcher, em determinados momentos, quando eu não estava dentro de uma quest, eu não me sentia tão compelido a explorar. Eu sabia que o mundo era fantástico, eu sabia que o mundo era bem feito, tinha muito esmero, mas ele não tem um apelo, mesmo com essa regrinha dos 40 segundos, ele acabou forçando tanto essa regra que fica daquele tipo, no começo, eita, tô andando, meu Deus, um ninho de carniçais, vou destruir. Quando acontece pela 40ª vez, você já olha, carniçais, Você passa dando cotocas, hein? Você já passa só jogando a bomba lá, né? Foda-se! Uma coisa que eu acho também que me aconteceu na exploração muito é porque assim... O cavalo andar só de 2 patas? Não, isso aí é também, mas é... A água virar Coca-Cola? A água ficar Coca-Cola nunca aconteceu. Não sabia desse bug, cara? Não. A água perde toda a textura e fica tudo preta. preto. É. Aí sim, viu? 23 eu joguei errado, bicho, esse jogo. Eu peguei ele no PS4. Mas me pegou a build inicial. Pois é, build inicial, e na época que tava... Eu não sei, eu lembro que foi na época mais ou menos do Bloodborne. Eu fiquei fissurado no combate do Bloodborne e eu não gostei do combate do Witcher 3. Assim, comparando um com o outro, o Bloodborne me atraiu mais, o combate, né? Aí eu encostei o jogo e não peguei mais. Chega a ser desonesto essa comparação. Porque o The Witcher 3, por mais que ele tenha evoluído na questão da jogabilidade, as lutas dele em alguns momentos são um pouco engessadas, enquanto no Bloodborne ele faz mas que você seja porra eu louca. vou fazer aqui meu a par nessa questão aí finalizou o The Witcher? Não. Então raço dele. O que acontece? O The Witcher, ele é um jogo que, apesar de ter aquele elemento mágico, misticismo e tudo, de bruxaria, mas ele tem um pezinho ali na humanidade, em ser realista. Você não é um cara que dá um pulo de 50 metros de distância. Você não é aquele cara que puxa uma arma de 90 quilos e maneja como se fosse uma varinha de bambu. Então, eu acho que a jogabilidade que acontece é adstrita a essa questão. Você é um cara que tem habilidades sobrenaturais, mas você não é o super-homem, não. Então, por que a jogabilidade do The Witcher, pra mim, é muito boa, é espetacular. Porque ela limita a uma condição física do ser humano. Claro, eu também acho. Só pra dizer, eu também acho que essa questão seja muito válida. Você realmente tem um quê mais humano no The Witcher. Apesar dele nem ser humano, né? Até porque eu lembro quando eu era mais novo que eu começava a brigar assim com a galera e tinha uma pedra de 20 centímetros na minha frente e eu ficava enganchado nela sem conseguir ir nem pra frente nem pra trás. E era desse jeito também. E vinha assim, 70 cabos me cobria na peia. O problema da primeira build... É exatamente como na vida real, o problema da primeira build do The Witcher, que pode ter sido o caso de ter atrapalhado a experiência do Uno, é porque ela não era uma build boa mesmo. Ela tinha muito problema de você se enganchar, de o personagem ser excessivamente pesado, mesmo dado... O FPS era um cu. O FPS caía muito, e aí você fica naquela, é The Witcher tentando chegar nos 25 a 30 FPS, e o Bloodborne rodando a 30 FPS. Beleza, FPS não é medida de qualidade. Sim. Mas aí você tem... Era demais, cara. Você tem que o The Witcher no começo, ele tinha uma experiência porca mesmo. É tanto que, pelo menos a primeira semana inteira, quase todo dia tinha uma correção diferente. Quase todo dia era um patch pra ajeitar alguma coisa que o jogo veio quebrado. Eles chegaram na data limite e meio que lançaram o jogo. Aí foi um ano
ainda pra frente pro The Witcher conseguir se transformar nessa máquina de destruição de processamento e tudo mais que ele é hoje em dia. Só macho, mas The Witcher é pesado demais, cara. Ó, eu garanto É aí. hoje. Tu é louco, pô. Pra tu jogar o The Witcher a 4K 60 FPS no Ultra, bicho, é uma senhora. Tem que ser a 1080 Ti pra frente, cara. Em termos de processamento bruto. Precisa de muita coisa. O jogo é pesadíssimo. Eu, particularmente, já acho um milagre dos céus ele tá rodando no PS4 e no Xbox One. Já é um achievement foda, porque cara, eu comprei, ó, eu não disse isso, eu ia dizer, mas esqueci. Eu comprei o The Witcher 2 vezes. Eu comprei ele no PS4, de caralho, vou jogar no PS4. Puta, bicho, o jogo tava injogável. De caralho, velho. Você entra numa luta, o mundo alaga, porque você tá debaixo d'água, a 20 FPS. De cara, não tem condição. Eu joguei assim algumas horas, umas 10, sei lá. Eu digo, bicho, não tem condição de jogar isso aqui não, cara. Comprei no PC, cara, e fui jogar no PC, bicho, pra jogar 60 FPS, pelo menos, né, bicho? Eu digo, cara, eu não esperei desse tanto de tempo pra jogar essa porra dessa experiência cagada nesse caralho desse console, porque quer saber o de porca que vá se fuder, bicho. Aí comprei, puto da cara, bicho, eu só paguei por causa do hype, porque senão... Aí vendi a versão do console do PS4 e foda-se, pronto. Mas pelo que eu vi, eu dei uma pesquisada aqui recentemente e melhorou muito, muito ao passo que você nem sente tanto as quedas de 30 FPS. Tipo, eu vi o cara da gameplay rodando dentro da cidade, comparando o PS4 Pro com o PS4 base, e o PS4 base tinha queda de FPS? Tinha, mas era 27, aí 30 de novo. Batia nos 30 novamente, sabe? Isso, pelo menos isso melhorou pra caralho, mas no início, cara, era impraticável. And if you find her, the girl will die soon. Mas ainda disso aí, eu peguei no PS4, peguei no PC. Quem é você, mortal, insignificante? Mas eu vendi. Eu peguei no PS4, eu peguei no Xbox, eu peguei no PC. Meu PC não conseguia rodar e eu fiz a coisa mais absurda do mundo. Eu tava na época que eu peguei primeiro no PC. Eu tava sem máquina para rodar ele, e aí o que é que aconteceu? Zerou sem ter máquina mesmo. Eu zerei sem ter máquina. Eu fui nos arquivos da configuração do jogo e eu alterei o que eu podia lá para o jogo rodar na minha máquina. Chegou num ponto que o meu computador, tipo, tem uma armadura do Geralt, não é uma armadura, uma roupa que ele veste, que é tipo listrada, que é azul com preto. Meu amigo, virou só um borrão aquilo ali. Eu tirei textura, eu tirei mato, tinha hora que as árvores apareciam não assim, rodava, eu fiz rodar, né? Fiz rodar, literalmente. E tem vídeos no meu canal no YouTube mostrando e dizendo como é que eu fiz. Cara. O Witcher parece que é feito de chocolate, assim, a textura zona lisa, é isso mesmo, assim, é? Era feito de cera, derretendo. Que beleza, hein, bicho? Mas assim, só as roupas, a cabeça dele ficou normal, mas as roupas eu caguei o pau mesmo, tirei o que eu podia tirar e tirei sombra mas rodou, finalizei, Olha aí. Ó, uma coisa que tu falou agora que eu lembrei, falando um pouquinho de aspecto técnico ainda. O reloading desse jogo é uma tristeza, cara. É um desestímulo a você jogar, ou pelo menos era, em dificuldades maiores. Por quê? Meu amigo, quando você morria era 1 minuto de reloading, cara. Certo, assim. Aí depois saiu um patch, baixou pra uns 40 segundos, mas ainda é um pé no saco, cara. Você jogava na dificuldade mais alta, você chegava num lugar que você tava abaixo do level necessário, bicho, eventualmente eu passava mais tempo vendo loading do que jogando. Porque, bicho, vá se ferrar, mano. Que reload nojento, cara. Aí eu, quer saber, eu instalei no SSD do PC. Diga, agora vai, filha da puta. Dá reload aí. Eu quero CD agora. Vai aí, porra. And if you find her, the girl will die soon. Saindo um pouco dessa parte de exploração e a parte técnica, o The Witcher 3 ele trouxe muita coisa positiva, não só para dentro da sua franquia, mas para o mundo dos jogos em si. Ele é um marco até hoje. Sim, querendo ou não, nós temos Zelda Breath of the Wild, ele recebeu muitas comparações com The Witcher, dada a situação. Eu acho até injusto cada jogo no seu galho aí, na sua área. Mas o The Witcher trouxe essa questão dos cavalos entrarem na linha mesmo. O The Witcher, ele trouxe uma narrativa que realmente funcionava. A questão os aspectos técnicos, a quantidade de
polimento que o jogo teve no decorrer. A empresa mostrou como era que se fazia mesmo. Ah, meu jogo não está funcionando do jeito que devia? Não, pois vamos ajeitar, vamos fazer. E é coisas que várias empresas hoje em dia ainda não se conscientizaram que qualidade define demais o seu produto. E eles, para compensar, eles sabiam que o jogo não estava tão bacana quando lançou, e para compensar, eles deram aí, sei lá, 7 meses de DLCs gratuitas. Teve muita coisa de graça. Lançando roupa, missão, expandindo mesmo o universo. Para compensar a galera que comprou. E o jogo em si, quem comprou mídia física nos consoles, ainda recebeu aquela versão maravilhosa que, pelo menos aqui no Brasil, vinha até... sabemos que o mercado do Brasil é coisa de gente doida, e nós queremos ofertar para vocês a melhor experiência que nós pudemos. Eles foram bem honestos, cara, foram bem honestos. Eu achei um passo muito digno para a empresa, e é um passo a ser seguido. Esse jogo, querendo ou não, ele é referência por mérito próprio mesmo. A empresa fez por onde, não é aquela questão de você olhar, esse jogo o hype nele é muito grande. Não, ele realmente é bom por ter sido feito de uma forma muito, muito rebuscada, muito própria mesmo, muito peculiar. Sim. Respeitou os jogadores, respeitou o universo, conseguiu expandir a obra original e trouxe um jogo que dura aí várias e várias horas por um preço realmente acessível. Em seu lançamento, o jogo não era esses... centenas de horas, mesmo né? Na época, era centenas de horas, você uma DLC sem ter nada, durava 200 horas se quisesse. Eu não sei fazer você, mas 200, inclusive eu horas. consigo começar The Witcher hoje de novo, assim, ter quase o mesmo gosto que eu joguei pela primeira vez, porque eu acho o jogo incrível, cara. Até hoje, eu já comecei várias vezes, mas zerei uma. Mas se eu começar de novo, eu não sei porque esse tipo de jogo eu acho especialmente bom. Aquela dificuldade inicial de você não ter nada, tá todo fudido e começar a conseguir as coisas, sabe? Acho massa. E The Witcher é muito bom nisso. O The Witcher acaba fazendo com que você tenha essa sensação. O The Witcher, ele tem pra mim uma coisa que eu também vejo no Skyrim, só que eu vejo no Witcher com maior intensidade. Bugs. Você não. Iremos chegar aí. Você começa o jogo e você tá ali preso a algumas quests que você vai fazer, naturalmente. Você se libertou disso aí. Eu joguei ele 3 vezes, não finalizei nenhuma. Joguei ele 3 vezes. E as 3 vezes eu comecei ele de maneira completamente diferente. Saía do pomar branco, pronto. As 3 vezes eu fiz coisas assim extremamente diferentes, porque tem coisa interessante pra você fazer, tem como é que você pode... porque assim, tudo naquele jogo é bom demais, muito massa. É muito uma coisa chamando a outra. Você passa por um lugar e vê um ponto de interesse, vai pro outro, vai pro outro. Eventualmente você faz a mesma quest, rejogando o game, mas da segunda vez você fez uma ordem completamente diferente. Até da terceira vez que você jogou, sabe? Ele tem muita opção, é muita coisa pra você. Além disso, tem as escolhas e tal que você faz, que também influencia na história. Fora a questão dos saves, né? Se você tiver os saves dos jogos anteriores, sua experiência vai ser outra. Muita coisa muda no jogo. Se você não tiver, você tem aquele momento no banho dele no castelo, que o cara tá fazendo a barba dele lá e pergunta, e como foi tal coisa? Você pode repetir? Aí você vai decidir, mas não é tão profundo quanto se você tivesse jogado. Como a questão do Leto, se você deixou o Leto vivo no 2, ele pode ser seu amigo, pode ser seu inimigo, pode acontecer muita coisa no 3, e pode chegar a um ponto dele lhe ajudar em um momento crucial da história perto do fim do jogo. Coisa que, se você não tiver jogado 2 e não souber quem é e tiver respondido alguma coisa do tipo ele morreu, nesse questionário, você não ouve nem menção desse personagem. Por quê? Porque no jogo do 2 ele era um personagem que estava matando reis escondido, ninguém sabia que ele existia. Então, dentro daquele universo, ninguém vai ouvir falar de Leto. Porque não sabem que ele existe também. Porque não sabe que ele existe. Mas é um personagem que, se você deixar ele vivo, vai alterar muita coisa dentro do jogo. And if you find her, the girl will die soon. Bom, guys, falando um pouquinho aqui, a gente falou de quest e tal até agora, mas a gente não falou de quem te entrega essas quests. Eu queria falar um pouquinho especificamente dos NPCs. Por quê? Porque eu acho... São duros ou não são? Essa é a pergunta. São armadeira. Aí... Sim, mas calma. Na minha opinião, acho uma das partes mais fracas do jogo. Porque, além de muita animação reaproveitada, eu sei que animar é muito caro e tal, e a história, por toda a simplicidade e profundidade também que são apresentadas, compensa isso. Mas os NPCs, eles são
As animações são muito reaproveitadas. Tem uma animação especificamente que ele coloca as duas mãos assim na cintura e mexe o braço direito assim pra frente, flexiona e volta. Cara, que você vê lá exaustão o jogo inteiro. São muito sem carisma. Você vê o mesmo personagem, o mesmo NPC várias vezes, sendo que é como se ele fosse uma pessoa diferente, sabe? Ele só não tá é igual vestido... Final Fantasy XV não, né? Que você tá aqui na lanchonete falando com o NPC, aí quando você olha pra trás tem outro NPC entrando num restaurante igual com quem você tá conversando, o mesmo cara. Não é pra chega tanto. Aí chega a hora que aparece 3 igual. Não é pra tanto, mas você vê o mesmo... o mesmo modelo vestido com roupas diferentes pra dizer que é outro NPC, sabe? E isso eventualmente acontece nas side quests, assim. Por que isso é um problema, na real? Porque você, como tem foco em história, em narrativa, você tem a câmera focada na cara do NPC. Você vai ver o cara falando. A sincronização do lábio com a voz também não é das melhores. Isso é um problema porque a câmera tá focada no bonecão de madeira, né? Mas aí, tudo bem. Passa, assim, sabe? Não é o fim do mundo. Apesar de você passar 200 horas olhando pra cara dos NPC duro. Todo o resto do gameplay e a profundidade das histórias contadas também compensa, como eu já mencionei. Apesar do você ver NPC repetido, mas você chega em Pomar Branco e você não acha que eles estão ali inutilmente, não. Parece que eles estão vivendo as vidas deles. Sim, não. Quanto a isso aí, beleza. Um bonecão de madeira, não. Eu acho que eram pessoas vivas. A questão dele ser inexpressivo, aí o bonecão de madeira, eu digo assim, a expressão facial não é muito convincente, é isso. Mas assim, o fato dele entrar em casa, fazer as tarefas do dia, andar pela cidade, conversar com outros NPCs, isso aí é massa, do caralho. O que eu falei especificamente foi da animação da cara do NPC, não é muito boa. Eu falo bonecão de madeira, é isso, ele é duro, sabe? Não é que ele não vive, tá? Isso aí é outra questão. Isso aí é bom. Até onde eu me lembro, né? Ainda sobre os NPCs, eu gostaria de lembrar uma cena maravilhosa que eu tive jogando a versão dublada. A dublagem, no geral, é até competente. Tirando a coisa odiosa que eu acho que é a voz da Yennefer, que chamam ela de Jennifer. Bicho, até aí. Chamam ela de Jennifer. O nome dela é Jennifer, tá, galera? Ai, bicho. E o Geralt virou Geralt. Mas tudo bem. Até aí tudo bem. Aceitável. Rapaz, tá. Da mulher com Y, viu, galera? A cena que eu lembro é que tem um determinado NPC em Novigrad e você fala com essa mulher e ela, quando você fala com ela, olá, não gostaria, não sei o que, babá, com a vozinha dela normal. Quando você para de falar com ela que ela tá andando sozinha e ela tem as falas aleatórias dos NPCs enquanto estão vivendo a vida deles. Aí faz, e aí, cara, o que você está fazendo? E é aquela voz máscula, grossa, vira um homem. Que eu fiquei meia hora, como é? What the fuck? Agora eu não sei qual espada usar. É uma cena meio bizarra, assim, mas assim, os NPCs, no geral, eles são genéricos. Aqueles que você acaba sendo só NPC de quest secundário, assim. Quest secundário, essas coisas. Mas os de quests primárias, eles estão muito bem produzidos. Sim, com certeza. Eles têm, principalmente nas cenas de corte, mostram todo o detalhamento da modelagem e a preocupação na construção do personagem como um todo, sua voz, suas coisas. É bem primoroso esse lado. A quest principal do The Witcher, praticamente todos os NPCs que você vai ver são muito bem produzidos. É a Priscilla, é o Dandelion, é a Triss Merigold, que por sinal, Triss Merigold é uma das personagens que eu acho mais bem feitas do jogo. Tanto ela quanto a Yennefer. Nada a reclamar nesse ponto. Tanto ela quanto a Yennefer são duas personagens fantásticas, mas a Yennefer, na versão em português, infelizmente, nada contra a dubladora, ela dubla bem, mas acaba que a personagem, ela não encaixava tanto com aquela voz. Existe uma descrição dela falando nos livros, como ela fala, ela tem uma voz um tanto quanto mais arrogante, por assim dizer. Tu fala do tom da voz, assim, né? O tom da voz e o timbre dela, pelo que eu lembro, é como se ela tivesse uma voz um pouco mais rouca. E acabou que colocaram para ela uma voz de uma menina. Sei. Praticamente. Ela... Ai, Geralt, vamos fazer as coisas. E ela com a cara de entojo do mundo todo, do mundo sabe? Todinho, sim, é verdade. Falando, e você... eu não sei, eu acho que tá meio você errado. Quer me matar, mas... Eu acho que tá meio errado. Unicórnios, Geralt, unicórnios.
Bicho. Ó, vocês certamente, quem jogou, devem lembrar da corrida de cavalos que tem. Que você vê na beira da estrada, tá o pessoal reunido assim, não sei o que, a corrida de cavalo de não sei quem. Aí... Pronto, isso. Aí você vai fazer essa corrida, que é uma side quest. E a dublagem, cara, eu me caguei de rir na hora. Porque é uma besteira, mas enfim. Cavalgar nesse jogo, você não cai do cavalo facilmente como no Red Dead, não, né? Você nem cai. Nem cai. Tropicou numa formiga. Ave Maria, aí entra uma animação de Ragdoll de 3 dias. Não é isso não. Eu dou até uma recomendação. Se você quiser ver como é cavalgar de cavalo nesse jogo, assista o vídeo do Gaveta sobre o The Witcher. Ah, muito bom. Sobre bolsões bugmáticos e Gilmar. Essa quest do cavalo, essa corrida na beira da estrada, o NPC... Eu achei assim muito louco, porque o NPC pega e fala: bom, pessoal, a corrida é de aqui, desse ponto ao ponto B. Quem chegar primeiro vence e quem chegar por último é um baitola. Desse jeito, bicho. Eu digo, o que, cara? Eu falei assim, não acredito. Bicho, foi foda, eu ri pra caralho dessa merda. Mas mais um jogo que tem um personagem chamado Filho da Puta Júnior. Eu zerei a vez que eu zerei foi em português, assim, ele dublado e legendado e tal. Foi nessa época eu não tinha ainda coragem pra jogar as coisas em inglês. As últimas vezes que eu joguei e não zerei foram em inglês já, mas eu não lembro como é que chama Filho da Puta Júnior em inglês, a tradução, o nome original, não tô por fora. Eu tenho medo de ser Little Son of a Bitch. Eu tenho certeza que não é, bicho. Esse Filho da Puta Júnior me parece não aquele nome BR mesmo, sabe? And if you find her, the girl will die soon. Tem um NPC que eu acho legal, na verdade é um inimigo, que é o seguinte: você vem passando por tem tipo uma casa destruída, é o cenário mais comum do jogo, mas você escuta alguém falar por dentro de tipo tem um buraco de dentro dessa casa, no meio da casa assim, tipo por uma chaminé, tem um túnel até o fundo, embaixo da casa assim, que é suficiente pra você ver que tem uma voz de dentro. E você desce e essa voz faz um monte de exigências, sabe? Não sei o que, se eu não tiver tantos quilos de comida aqui, vai chover fogo, as coisas bem absurdas assim. Aí tem uns aldeões pra eles ficam: ai meu Deus, o Deus não sei o que, se nós não dermos alimento, mas já foi toda a nossa produção, não sei o que, e ele: não, eu quero mais. E, eventualmente ali, você usando o sentido de bruxo, você maneja e acha uma forma de entrar no subsolo dessa casa destruída. E você lembro dessa quest. Você vê que é só um gordão, não é um NPC. Ele pode ser um inimigo ou não, que ele fica espoliando as pessoas sob ameaças de que, se as vontades dele não forem feitas, um mal enorme irá acontecer com a vila deles e não sei o que. E a galera da vila tá se fodendo pra encher o bucho desse filho da puta que tá lá só, né, engordando da grossura do mundo todo. E ele é um demônio, na verdade. Ele tem chifres e tal, ele é um monstro. Ele é uma besta. É isso, ele é uma besta, mas não é besta. Tadã. O que acontece? Quando você desce e começa a falar com ele até tenta negociar. Você pergunta: o que você tá fazendo com essas pessoas? Não, é porque ele também tenta meter o migué em você e não consegue, porque o bruxeiro é esperto, sabe? E por mais que você deixe ele viver, o Witcher mesmo, ele sabe que o cara tá só sendo um filho da puta ali. E ele tenta negociar para você deixar ele lá, viver a vida dele, e você sair fora. Primeiro ele te ameaça, depois ele sabe que não... Enfim. Todas as vezes eu matei ele, claro, porque é o filho da puta, mas eu achei massa mesmo foi o detalhe de você colocar uma pessoa que não tem poder nenhum, exercendo poder sobre outras pessoas, única e exclusivamente através da ignorância de terceiros. A galera da vila, aldeões, pobres e tal, pessoas que são, dentro do lore do game, são pessoas sem instrução, que acreditam em, enfim, qualquer um que se apresente como qualquer coisa que o valha de Deus e coisa assim. Sofrendo, cara. E chega o bruxeiro pra quebrar essa como é que você pode dizer? Essa corrente. Não diria corrente. Ciclo. Mas esse ciclo aí. Ele é filho da puta, a galera dá comida, ele fica com fome, é filho da puta de novo, sabe? Eu acho massa que você chega lá, eu acho que você pode até mandar ele embora, mas, cara, eu faço questão de matar ele toda vez que eu joguei o jogo de agora. Eu mato sem pena. E o espírito, que é o burro maligno, o que é que vocês fazem com ele? O burro maligno? O cavalo preto, assassino. Ah, que você pode liberar ele, não, né? Uhum, é isso. Eu matei todas as vezes, mas uma vez eu liberei e não é legal não, viu? Eu fiz isso aí a primeira vez. Não recomendo, né? Eu vou fazer porque eu acho que o demônio vai ficar mais tranquilo se eu só soltar ele. Matar ele, eu acho que é uma merda gigantesca, né? Soltei, fudeu Bahia.
das quests que foram mostradas nos trailers da E3 e tal, naquelas gameplays mais longas, que é aquela do espírito da árvore, né? Você tá falando? Uhum. Que você entra na árvore, tem lá o coração. Isso mesmo. Vai aí quebrando as paradas. Isso, aí você entra e ela fica te seduzindo, assim. Não é no sentido de que ela é bonita, porque é só um monte de carne pregado na parede lá, mas fica dizendo, não, que eu vou fazer o bem, mas sabe, a dublagem passa a malícia que a entidade lá tem. Sabe, aí se você concordar com o que ela fala e você soltar essa besta, você pega um animal, um cavalo preto, né? Você mata, aí leva lá, ela se aposta do corpo do cavalo e você liberta ela. O que acontece? Eu sei que ela mata acho que as crianças, né? Lá no... Mata é tudo. Toca fogo na vila, igual que todo mundo. Ela faz um mal grande lá, sabe? E essa quest aí é legal também por conta desse todo detalhamento, mas eu achei essa daí também... Ela é tão cruel que ela bota a galera pra jogar Fallout 76, mesmo. É uma quest massa, bicho. A batalha também é legal, apesar de assim, é estacionário, o bicho tá parado, mas é bacana. Por vezes, eu fiz isso com algumas quests. Eu tinha feito uma escolha, não. Na gameplay anterior, na subsequente, eu fui lá e escolhi a outra opção pra ver o que acontecia, sabe? Porque eu podia ter feito isso na primeira, porque você faz, aí volta o save, aí faz de novo pra ver o que acontece. Mas, eventualmente, algumas das consequências não são vistas rapidamente. O que acontece é que você faz a escolha lá na quest e quando vai ver, só depois de algumas horas de gameplay, algumas missões e tal, que você consegue ver realmente a consequência do que aconteceu. E por isso que eu fiz um save diferente, lembrei agora, mas é isso aí. And if you find her, the girl will die soon you. A complicação daquele combate ali, daquela guerra que tá sendo travada. Cada exército tem pelo menos 4 nomes, pra você decorar os 4 pra saber de qual lado é que você tá. Eu tô... Essa caralho, eu sou quem mesmo aqui mesmo? Quem é que eu tô defendendo mesmo? Já teve hora que eu escolhi pela cor, bicho. Eu digo, foda-se. É complexo demais aquilo ali, velho. Ou sou eu que sou idiota. Ou os dois também, pode ser. O que aconteceu a mesma coisa comigo. 2 idiotas. Olha na complicação, porque eu digo, caralho, velho, não é toda hora que você quer ouvir o Lords. Mas é foda mesmo. É muita coisa, principalmente pra você pegar só em um jogo. Aham. Se você não tiver tido contato com os outros pra entender o que era que já tava acontecendo, que nesse 3 você já tá pegando o carro andando aí, meu amigo. Tudo que você vê aí já tá acontecendo. Sim, você já pega do meio pro fim. Inclusive, ele emula se você quiser no início do jogo, ele emula o salve do The Witcher 2. Eu não sei o que isso quer dizer, até hoje eu não sei, basicamente, mas... Momentos-chave da história do 2, você vai responder... Na hora que tá fazendo a barba lá, o cara pergunta, e o que foi que aconteceu em tal canto? Aí você pode responder, eu libertei o povo, eu deixei eles lá, ou alguma coisa, aí você já está emulando o save do 2, que são coisas do segundo jogo que você está falando ali. No caso, você abre a opção de você dá a resposta boa, é isso? Ou a ruim. Se você não emular, então... Aí ele nem fala. Eu acho que você não tem nem a escolha de ser neutro. Nesse ponto aí, você tem que decidir alguma coisa. And if you find her, the girl will die soon you. Bom, guys, aqui chegando mais perto do final, a gente já falou de quests, NPCs, juntando tudo isso, formando toda essa atmosfera maravilhosa do game, o clima. A gente não falou, mas eu tô falando agora aqui. O game é todo muito bem construído. Coisa que eu achei muito massa também foram as quests pra você pegar as armaduras das escolas, sabe? Da escola do gato, escola do lobo, escola do urso. Muito bom. Da escola do urso é linda. Sim. Que basicamente são armaduras heavy, uma meio termo e uma leve. Acho que tem mais uma armadura, não lembro agora. Não, é o urso, o lobo e o gato. Urso, lobo e gato. O lobo é o médio, o gato é o leve e o urso é o pesadão. Isso, fazendo até uma referência aos nomes, aos animais de origem, né? E aos estilos que o Geralt lutava no The Witcher 1. E essas quests são, assim, eu confesso que às vezes que eu fiz, eu queria ter o set completo e toda a minha ansiedade não permitiu que eu olhasse a linezinha e digo, foda-se! Aí fui pesquisar onde é que tava cada um e fui lá direto e foda-se. Pronto, já chegava aí no meio da quest, é porque você pega um pedaço que ele abre as outras quests, onde é que tá os outros pedaços. Mas eu pegar, já tá faltando um, não tô nem aí, passei por cima e pronto. Porque, bicho, o mundo é muito grande e quando você acha, você não acha armadura, você acha o projeto pra fazer a armadura. É dentro de um buraco, enterrado num poço, sabe? Puta, bicho, se não tiver um negócio indicando que é aqui, fudeu. Você não acha nunca, em 100 anos você não acha. Além de quests maravilhosas e esse lore fantástico que
série The Witcher traz, eles também sempre aproveitavam para fazer algumas brincadeiras internas dentro do jogo. Sempre tem alguma coisa, mas eu acho que a mais memorável é a de The Witcher 2, onde a invasão do castelo, logo no começo, assassino. Você vai andando, pega uma luta na parte de baixo da muralha, e se você for até o fim desse local, tem um carrinho de feno quebrado, e tem um assassino da série Assassin's Creed morto lá em cima do carrinho do feno, pulou lá do alto, caiu no carrinho e morreu da queda. O Geralt olha e ainda diz: eu sempre disse que alguém ia se machucar. É uma piada. Uma cutucada, assim. Uma cutucada que, assim, como o Chirrado falou mais cedo, o The Witch, ele tem essa pegada mais realista mesmo. E aquele pulo do Assassin's Creed, nem sã consciência, né? Vou pular dentro dessa montinha de mato aqui. Mas ele pula às vezes numa moita. Vocês na vida real já viram uma moita? Cara, eu já caí em uma moita. Não é legal, não. Tem um toco no meio da grossura de um cabo de enxada. Que se você cair naquilo ali, se você não morrer, você se aleja. Mas no Assassin's Creed não. A moita, aparentemente, é um pedaço de bombril gigante. Que ela nasce e foda-se, não tem galho, não tem nada. Você pula em cima da moita e cai, mas se é ortobom a moita. Meu amigo, você vê a porra dessa na vida real. É moita, né? Se você vier correndo e bater nela, assim, cair por cima, você se rala todinho. Já vai ali pro lado do segundo andar de costa em cima pra morrer, viu, bicho? Ixi, Maria. Outras coisas que eles também falam são muito referentes aos livros. A questão do unicórnio empalhado, todo o fetiche que a Yennefer tem em cima disso. Eles estão em cima do unicórnio. Pois é um jogo cheio de detalhezinhos. Easter eggs também. E um dos detalhes que muita gente, agora eu vou até fazer o link com outro jogo, muita gente ficou, mas cara, como pode? Pra que o Geralt dentro do Monster Hunter? Qual é a serventia disso? Nos livros e no jogo, o Geralt acaba por usar, algumas vezes, sem ele querer, portais. E sempre que ele usa portais, dá uma merda e ele nunca cai no canto que ele espera cair. E já acabou dele cair em outros mundos mesmo, uma outra realidade. Tanto que nos livros tem um momento que ele tá junto com a caçada selvagem e ele acaba indo para N locais muito loucos. E esse é um detalhe interessante que vai acontecer essa DLC do Monster Hunter. Porque tem um momento que você vê que anuncia, você vai jogar como Geralt, gameplay único, não sei o que, e mostra um portal se abrindo e ele caindo. E ele chegando pelo portal. Ele chegando, aí na hora que a câmera escurece, você consegue escutar a voz dele dizendo: e ainda me perguntam por que eu odeio portais. É verdade. No próprio jogo passa o jogo dizendo isso. Mas tem muita coisa bacana. E para terminar aqui minha participação, só gostaria de dizer: se você é o cachorrão da vida real que pega todas, eu não recomendo fazer isso, tá? No The Witcher. Você vai se fuder, viu? A história de você irá se fuder com um cintaralho será pouco. Fica a dica. O bumbumzinho é seu, você faz o que quiser, tá? Que merda, bicho. And if you find her, the girl will die soon. E vocês acham que vai ter o 4, assim? Porque depois, agora eles estão focados no Cyberpunk, né? Vocês acham que vai ter o Witcher 4 ou a franquia acaba no 3 mesmo? Eu acho que vai depender de como vai funcionar essa série. Porque a empresa, independente de como funciona, ela visa lucro. E é uma série que tá muito lucrativa ainda. Até hoje, rende muito dinheiro. Eu acho que com o sucesso ou o fracasso de Cyberpunk e, aliado a isso, o sucesso ou o fracasso da série do Netflix, eu acho que 4, tanto com o Geralt como sem, não tá descartado não. O que eles deram a entender, pelo que eu vi na época, é que a série continuaria, mas que possivelmente seria sem o Geralt, porque o 3 consegue fechar e realmente fecha bem o arco desse Witcher.
O que poderíamos ter, na minha opinião, seria uma continuação da série contando as aventuras da Ciri, porque ela tem muito a ser explicada ainda. Ela foi um personagem que, por mais que tenha sido introduzido no 3, ela é o foco principal do 3, e quando você joga com ela, você vê que realmente o nível dela é absurdamente assustador comparado ao Geralt. Ela não é um bruxo normal, que veio de um ser humano e foi modificado. Ela tem uma descendência de uma divindade, aí então ela já tem esse foi treinada poder. pelos bruxos, né? Pois é, o Geralt pegou ela quando criança para treinar. Eu acredito que o caminho seja esse, não excluindo, não descartando o Geralt totalmente, mas acabando por tornar a Ciri realmente a principal e o Geralt ser um personagem de apoio, por assim dizer, em primeiro momento. Como o Vesemir pro Geralt, né? Ou até mesmo, fazendo uma comparação direta, algo como que aconteceu no Devil May Cry 4, do Dante acabar sendo um pouco secundário para dar a vez a outro personagem que seria introduzido, que era o Nero. Então pode ser que isso aconteça da Ciri ser a próxima principal, caso realmente saia o próximo jogo. Torço que sim. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente se juntou aqui para comentar um pouco sobre o Open World de The Witcher 3, todo o seu... até o legado que ele deixou aí, e a escola que ele fez com diversas... mostrou e sedimentou como fazer diversas coisas em Open World, apesar de que já ser um gênero que não era novo quando ele saiu, mas ele mostrou muita coisa que a gente viu sendo reutilizado em outros jogos e feito de outras formas, mas que o The Witcher puxaram do The Witcher. Isso é louvável, a CD Projekt Red é uma empresa muito foda, eu sou de verdade fã, principalmente porque ela é muito honesta com o seu público e com os jogos que ela faz também. Beleza? Então é isso aí. Até semana que vem. Não se esqueça de conferir a descrição. Se inscreva no Twitch. Siga a gente também no Instagram. A gente tem conteúdo com frequência. Beleza? Então até semana que vem. Um abraço. Falou. Fica a dica para todos. Não peguem couro de vaca. Também lembrando.